Pedro Souza Santos e nós somos de uma família de cinco pessoas. Algumas delas já partiram para a eternidade. Meu pai e duas irmãs. E nós somos natural de Chiquié. Lá a minha mãe sempre tomou assim a frente. Eu lembro que, não sei se foi um congresso, se foi uma conferência que teve na igreja, a igreja estava cheia, era um dia assim de festa e a gente estava sentado com os coleguinhas, estava minha irmã, estava eu na igreja e tinha outros colegas da igreja também, a gente estava tudo animado lá, conversando, o pastor pregando, né? E no final ele fez um apelo. Eu lembro que a minha irmã, ela levantou e foi à frente. E eu, logo em seguida, também fui à frente com ela também, fui atrás. Eu sei que muitas pessoas levantaram e foram. Então, nós ficamos assim, conhecidas lá com as crianças, que foram à frente. Então a igreja estava em peso para ouvir nossa profissão de fé lá na igreja, mas para a criança tudo é novidade. E na minha cabeça era assim, uma coisa boa que eu fiz, fui batizar, mas eu não tinha assim, uma noção realmente do que eu tinha feito. Eu creio que desde aquele dia Deus estava trabalhando já na minha vida, Minha irmã, ela tinha uma convicção muito grande, mas eu ainda não sabia o que realmente. Eu sabia que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha ido na frente, me batizado, era uma novidade pra gente, mas eu não entendia realmente direito o que era aquilo. E eu lembro que meu pai, ele trabalhava, fazia alguns plantões aqui em Vitória da Conquista e logo ele foi transferido para cá no ano de 1974 e nós viemos embora. Conquista, a gente não conhecia, primeira vez que a gente tinha vindo. Meu pai já trabalhava aqui, e aí ele foi transferido de vez e nós viemos embora. Então nós chegamos, minha mãe logo então procurou uma igreja para a gente poder frequentar, para a gente poder ir. E a gente começou indo ali na Betel, uma igreja assim, diferente da nossa um pouco. E aí minha mãe, ela começou indo, depois ela viu a igreja, a torre aqui da igreja, Nós ficamos curiosos para conhecer a igreja. E aí a gente veio, mãe assistiu o culto, assistiu um outro culto e ela começou a gostar do culto, era muito parecido, assim, a doutrina, o rito, tudo muito parecido com a igreja que a gente frequentava lá, a segunda igreja batista, lá em Jequié. Então, nós começamos a frequentar a igreja. E logo, manhã foi na sessão, pediu a carta. E interessante que a igreja, como aqui não batizava crianças, então nós fomos aceitos por aclamação. Eu e minha irmã, porque nós éramos ainda menor de idade, eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 11, quando a gente veio para cá. Minha mãe a carta dela veio e nós fomos aceitos por aclamação. E realmente aqui, frequentando aqui a igreja e os trabalhos da igreja, a gente foi aprendendo. É uma igreja missionária, uma igreja que era uma igreja muito doutrinária, uma igreja tradicional. Então a gente começou a estudar muito a Bíblia na escola dominical, e quanto mais a gente estudava, mais eu ia tendo assim, uma percepção do meu interior, do meu coração, da minha alma. Então eu ficava chocada às vezes, porque antes eu fazia tantas coisas, aquilo não me incomodava. E eu comecei a me incomodar, a maneira como eu me portava na escola,
dentro de casa, com algumas coisas. E aqui começou realmente a me incomodar. Eu comecei a perceber como que eu era pecadora. Eu comecei a ter uma noção. E a igreja aqui, ela sempre enfatizou muito a questão do pecado, né? O pecado do homem, pecador, né? Que o homem ele está separado de Deus, né? Que o homem ele precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente sempre ouviu aqui na igreja falando, né, dessa necessidade do homem. E eu realmente, aquilo me incomodava. Eu chegava em casa e todo mundo ia conversar depois que chegava em casa, e todo mundo ali conversava, e eu sempre fui muito de ficar remoendo as coisas dentro de mim. Então eu entrava no quarto e ali, quando todo mundo já estava deitado e já estava dormindo, eu então começava a pedir a Deus para não deixar eu morrer daquele jeito. Porque eu tinha uma noção de ser uma coisa tão assim, sensível, que me tocava mesmo. E eu, às vezes, dormia chorando. Eu lembro que eu acordava no outro dia, né? E aquela angústia estava dentro de mim. Então eu ia para a escola ali, né? Eu era uma menina muito arteira também, era muito terrível. Então estava ali fazendo as coisas, né? Mas depois aquilo vinha na minha mente e eu tentava rebater de todas as maneiras. Então pense aí, uma criança que todos sabiam que era crente, que já era batizada, mas eu dentro de mim, eu me sentia perdida. Então o tempo todo eu ficava tentando aceitar Cristo, todos os momentos. Então se o pastor pregava, fazia um apelo, eu ficava pensando, vai ser uma vergonha se eu levantar e ir lá na frente. E eu voltava para casa frustrada, porque eu não tive a coragem de ir. E aquilo continuava, aquele tormento. A igreja sempre foi muito atuante no evangelismo, então a gente sempre saía dos grupos para evangelizar, a gente saía para entregar folhetos. E isso para mim era uma tortura realmente, porque eu ficava pensando, meu Deus, que hipocrisia, eu estou aqui entregando folheto, né, para as pessoas crerem em Cristo e eu sou perdida, né? Eu me sinto perdida. Então aquilo sempre me incomodava. E eu pedia a Jesus para me salvar, só que eu não entendia. Eu falava, meu Deus, como é aceitar Cristo? Então eu via as pessoas dizendo, eu senti isso, eu senti aquilo, aconteceu assim comigo. Então eu acho que para mim tinha que acontecer aquelas coisas, todas aquelas coisas. Então eu chorava muito, eu orava muito, eu pedia, e eu não entendia. Por mais esforço que eu fizesse, quando terminava a oração eu me sentia do mesmo jeito, me sentia do mesmo vazio, né? Então muitas vezes eu pensava, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Eu continuei nessa vida assim, até que um dia eu conheci, eu já tinha uns 17 para 18 anos, eu conheci o meu então esposo, né? Conheci ele, trabalhava numa lanchonete, na verdade ele trabalhava no som, mas o irmão dele tinha uma lanchonete aqui perto da igreja. E aí a gente começou, né, a se encontrar. Eu não tinha assim como eu não tinha aquele compromisso com o Senhor, eu não tinha aquele, né? Então a palavra chegava nos meus ouvidos e não fazia um efeito em mim. E eu sei que eu logo comecei a namorar com ele, e aí eu acabei entrando em pecado, né, contra o Senhor, e eu fui afastada da igreja. A igreja então me afastou do rol de membros,
E eu lembro que eu me casei com ele com a idade de 18 anos e nós fomos morar com os pais dele. E eu me afastei da igreja por uns bons anos. Né? Tive minhas filhas, minha mãe ficou muito tempo sem me ver também. Né? Então eu vivi dias assim, tenebrosos dentro de mim, né? Uma experiência muito difícil, muito dolorosa. E quando eu li a Bíblia, que eu pegava a Bíblia, abria ali nos Salmos para ler, né? Que o meu justo, falava, meu Deus, eu nunca vou ser justa, porque eu senti o pecado dentro de mim, né? Os pecados estavam ali dentro de mim e eu, por mais que eu pedisse perdão, eles estavam ali. Né? E eu lia, falei, meu Deus, nunca é que eu vou conseguir ir para o céu. Porque por mais que eu orasse, por mais que eu clamasse por Jesus Cristo, eu não entendia realmente o que era o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu sei que a minha mãe, ela comprou um livro. Ela comprou, acho que veio um missionário aqui, e ela me deu um livro, Firmes Fundamentos, ou Fundamentos Firmes. Eu ainda vou pegar novamente esse livro para dar uma estudada, um livro muito bom, né, que fala, e eu sei que foi de Deus ela ter me passado aquele livro. Ela gostava de colocar uma capa, né, no livro para proteger. E aí parecia uma Bíblia grande. Tanto que as meninas falam, vó, cadê aquela Bíblia grande que você tem? Né? Mas é o livro. E eu comecei lendo aquele livro. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu comecei a ler sobre um missionário que tinha... um missionário que foi evangelizar, pregar para aquelas pessoas ali, aqueles índios. A gente fala aqui no Brasil índios, mas lá são pessoas nativas da terra. Toda a tribo aceitou, mas o que acontecia? Eles tinham crido em Cristo, mas eles não entendiam também, né? Por que eles tinham aceitado Jesus? O que Jesus tinha feito por eles? Eles sabiam contar, mas eles não entendiam o que é isso, aceitar Cristo. E ali, pela primeira vez, eu vi realmente, né, eu vi pessoas passando pelo mesmo problema que eu. Isso aí já me deu um grande ânimo. Assim, eu falei, pronto, é aqui que eu quero saber como é que vai terminar esse desfecho. Né? Porque aí eu comecei a ver que aquelas pessoas realmente... Então, o que foi que o missionário ele fez? Ele viu que as pessoas... muitas vezes os missionários chegavam lá já falando sobre Jesus. Então as pessoas queriam aceitar Jesus, mas não sabiam por que elas precisavam de Jesus. Então ele começou a ensinar a Bíblia do início, da criação. Ele começou ali, mostrando a criação, né? Mostrando que Deus criou todas as coisas e o homem foi criado à sua imagem e semelhança, né? Mas o pecado entrou no mundo, né? Então ele começou ensinando isso para aquelas pessoas, né? E foi falando que o pecado era terrível, foi mostrando as consequências do pecado. E Deus foi trabalhando, abrindo a minha mente, né? Abrindo a minha mente em relação àquilo ali. Eu estava acompanhando e quando chegou, eu lembro que toda noite eu, né, já terminava de colocar as meninas na cama, né, eu queria pegar logo o livro, pegava a Bíblia para ir ler o que tinha acontecido. E aí, quando chegou naquela parte que Jesus Cristo, né, Jesus Cristo veio, Deus enviou seu Filho, e Jesus Cristo veio para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, né? E com a sua morte, ele nos, além de ser o nosso substituto, que a cruz era nossa, ele tomou, né, o nosso lugar
e Ele nos justificou. Olha, aquilo ali para mim foi a libertação, porque foi naquele momento que Deus abriu a minha mente para eu entender que Jesus Cristo era tudo, tudo. Não se tratava da minha justiça, não se tratava de nada em mim, não era nada que eu precisasse fazer, né? Não era o meu esforço para estar bem com Deus. Deus não aceita o nosso esforço, por maior que seja. Deus não aceita as nossas orações, por maior que sejam fervorosas, né, no sentido de salvação. Né? Deus não aceita as nossas boas obras, por maiores que elas sejam, né, no sentido da salvação. Mas Deus aceita o seu Filho. E isso, para mim, foi uma libertação na minha mente. Quando eu entendi aquilo, eu falei: Senhor Jesus, eu creio, eu creio, eu creio. Né? E ali foi como se eu tivesse assim, com uma sede tão grande, que eu lembro até hoje eu falo, meu Deus, foi como se eu tivesse tomado um copo de água, assim, bem, bem gostoso, bem refrigerado, viu? Que saciou a minha alma e tirou os meus temores, aqueles temores. Né? Aí eu fui entender que a fé, né, que a fé ela vem pelo ouvir, à medida que eu leio a palavra de Deus, né, à medida que eu me aprofundo na palavra, essa fé, Deus vai me dando essa fé, que não é essa fé natural que o homem tem, né, que o homem muitas vezes canta, né, que muitas vezes as pessoas falam: essa fé ela vem produzida pela própria palavra. À medida que eu vou lendo a palavra, à medida que eu vou me alimentando dessa palavra, Deus vai fazendo com que essa fé cresça. E eu fiquei tão assim, feliz, eu fiquei tão transbordante de alegria, né, com o Senhor. E ali eu realmente falei: meu Deus, eu quero viver essa realidade. Eu quero realmente poder mostrar, né, às pessoas, até o meu esposo, né, que eu lembro que a gente orava, ele sempre foi uma pessoa muito aversa ao Evangelho, né, então ele tinha colocava muitos empecilhos. Então, você vai na igreja, tem que estar aqui tal hora. Né? E eu lembro que muitas vezes eu saía, o culto nem tinha terminado ainda, mas eu tinha que sair correndo com essas meninas. Né? E a gente chegava em casa, fazia questão de chegar naquele horário que ele tinha estipulado. E eu lembro que eu falei: eu quero, Senhor, eu quero fazer esse trabalho de submissão, eu quero orar por ele, né? Eu quero que o Senhor me dê amor pelo meu esposo, porque muitas vezes a gente vê as coisas difíceis e a gente quer logo dar um jeito rápido, né? A gente quer separar, a gente quer... Mas eu coloquei esse propósito diante de Deus e eu falei: eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou me submeter. Então eu fazia, e com isso ele foi aceitando que eu fosse para a igreja, passei a participar do Dinas também, né? Algumas vezes, pouquíssimas, ele disse: não, você não vai, e aí o povo tinha que dar um jeito de colocar alguém para cantar no meu lugar. Mas foi assim que eu fui trazendo minhas meninas para a igreja, né? Elas também fizeram decisão. A gente fazia um culto doméstico e eu fui trazendo elas para a igreja, vinha para a escolinha dominical, o departamento infantil. Né? Elas sempre participaram, trazia minha sogra, vinha sempre com a gente, né? Comigo, e sempre orando por ele. Então, hoje eu tenho a alegria, né, de saber que ele
fez uma decisão ao lado de Cristo. Eu sei que são muitas coisas ainda que precisam ser, né, vencidas, trabalhadas na vida dele, na minha vida também. Mas nós temos aquela promessa do Senhor, né? Ele diz que aquele que em nós começou a boa obra há de completar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é a minha alegria de ver que, né, eu sei que a minha família ainda não está toda, né, aos pés do Senhor. Né? Muitas coisas, muitos desafios a gente tem que vencer pela fé, mas a gente sabe que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então a gente ora pedindo ao Senhor que o nosso eu seja morto a cada dia, não é? Porque é preciso que o nosso eu morra para que Cristo possa estar sempre presente em nós, no nosso viver diário, e que possamos alcançar outras pessoas para o Senhor.